Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma cesta com milho, laranjas, amendoim e o texto que eu escolhi está no Salmo capítulo 34, o versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui nós temos o risco, milho fechado, milho aberto, laranja, folha de laranja, uma cesta toda incrementada e amendoins. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por esse milho aqui, que tá lá atrás. Eu vou começar aqui, ó, com o amarelo canário, um pincel número 10, e eu vou colocar o amarelo canário aqui no centro do milho. Você viu que o risco continuou aparecendo? Isso é muito bom, porque a gente vai precisar dele. Agora eu vou preencher aqui o restante com amarelo ouro. Eu vou arrastando o pincel bem de leve, para ele não cobrir o risco, para ele não apagar o risco. Você viu que no centro já começa a ficar um pouquinho mais claro. É a área de luz, a área onde está pegando mais luz, a área mais alta do milho. Tá, pincel com amarelo ouro sem lavar, eu já vou pegar o caramelo e vou fazer aqui uma sombra, porque o milho tá embaixo, esse milho tá embaixo desse outro. Olha como eu vou fazendo, delicadamente vai puxando esse caramelo. Eu vou subir um pouquinho aqui com o caramelo dos dois lados, bem em cima do risco da borda. Dá uma esfumada. Vou pegar ainda um pouquinho do caramelo, só um pouquinho, com esse mesmo pincel e vou fazer um batidinho, olha, bem em cima do risco. No outro aqui eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou colocar esse batidinho aqui depois que fizer o grãozinho do milho. Agora eu vou pegar um pincel. Esse meu pincel, ele tá largo, ele tá maior do que o espaço que eu tenho ali pro grão. Então eu vou pegar um outro número 8, que tá do mesmo tamanho. E eu vou começar com o marfim. Olha, eu carreguei o pincel bem de pé. Aí eu vou apertar esse pincel carregado de tinta dentro desse espaço, assim, ó, um atrás do outro. Você viu que já vai ficando o grãozinho ali. Eu não vou trazer exatamente aqui em cima desse caramelo. Eu vou deixar essa partezinha aqui sem nada. Aqui é menorzinho, então eu não aperto muito meu pincel. E outra coisa, esse marfim aqui, ele ainda vai sumir um pouco. Aqui, ó, eu coloco só o pincel sujinho, sem carregar de tinta. Vai colocando um atrás do outro. Aqui também, só sujinho de tinta. Só para dar uma nuance de milho. Agora eu vou fazer aqui pra cima. Se você subir um pouquinho em cima da alça da cesta aqui, não faz mal, tá? Ó, à medida que vai ficando miudinho, você vai batendo o pincel de ladinho. Aqui, ó. Pra ter a marcação do milho, só que não vai preencher o espaço todo. Porque aqui o milho tá maior, o grão. E aqui o milho já vai ficando, o grãozinho já vai ficando miudinho.
Então, você bate o pincel de ladinho só, aqui, ó, quase sem tinta. Aquela parte ali de cima, eu vou preencher com o marfim. E eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer também uns grãozinhos aqui, ó, em cima desse marfim. É só para dar uma textura, tá? E agora, finalizando esse milho aqui, eu vou pegar um pouquinho do sépia com pincel zero e vou fazer entre os grãozinhos, assim, ó, vou trabalhando com o pincel assim, fazendo um zigue-zague. E eu começo por essa área aqui que tá mais escurinha, com caramelo. E vou subindo, vai saindo a tinta do pincel e tudo bem. Aqui, ó, pouquíssima tinta. Que entre os grãozinhos, geralmente a gente tem um cabelinho. Isso daqui tem que ser muito delicado, tá? Se você tiver a mão pesada ainda, que você não pintou bastante para poder dominar bem o peso da mão, então você dilua um pouquinho esse sépia, coloca no pratinho, põe um pouquinho de água, que vai ficar mais fácil para você fazer isso. Isso aqui fica muito forte, ó. Aqui também eu vou subir, mas olha só como tá ficando fraquinho. Pouquíssima tinta. Aí, vou pôr só aqui embaixo nesse contorno. Aí, porque ali pra cima, acho que nem precisa. Pronto. Aí, nós temos um milho. Um detalhe, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Eu vou tirar o excesso aqui, ó, no pratinho. Fiquei só com o pincel sujinho. E vou fazer bem de leve aqui embaixo um pouquinho de sombra. Se lembra que a gente não colocou marfim aqui embaixo? Então, ó, um pouquinho de sombra. E isso vai facilitar para fazer esse daqui, que eu vou fazer exatamente igual. Este e este aqui, ó, o outro milho que tá aparecendo inteiro. Olha como ficaram os milhos. É possível que, dependendo da quantidade de tinta de marfim que você colocou, à medida que comece a secar, faça isso aqui, ó, comece a sumir. Esses dois de trás você pode deixar, mas esse aqui da frente, se isso acontecer, você pode colocar um pouquinho mais de tinta em cima dos grãozinhos. Inclusive, esse daqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do branco. Eu já finalizei, mas eu vou colocar aqui, ó, em cima dos grãozinhos. Uma pinceladinha, agora eu tô com o pincel número 2, pequenininho. Porque eu já fiz o acabamento do meio, então eu não quero que suje, que borre. Tô fazendo esses aqui, ó, mais do meio, um pouquinho mais clarinhos e um pouquinho mais fortes, porque essa espiga ela tá na frente, ela tá recebendo mais luz, então ela pode e deve ficar um pouquinho mais clara. Ó, aqui do lado não tanto, tá? É mais aqui, ó, nessa área aqui. Aqui só um pouquinho, ó, sujeirinha de pincel. Pronto, essa daqui já vai ficar numa tonalidade boa. Agora, nós vamos fazer uma laranja. Nós vamos começar por essa laranja aqui. Ela tá por trás de tudo. Eu vou trabalhar ela com um pouquinho do amarelo ouro e laranja mesmo. Ó, tá aí uma oportunidade para você usar a cor laranja. Que mesmo na laranja, a gente consegue trabalhar com outras cores e às vezes esquece do próprio laranja.
Mas essa daqui eu vou deixar bem forte. Amarelo ouro e o laranja. Ela tem mais um pedacinho aqui, ó. É isso aqui. Lavar o pincel. Peguei o pincel número 2. Um pouquinho do sépia. Eu vou colocar uma sombra nela aqui embaixo. Vou colocar uma sombra aqui em cima desse laranja. Peguei muita tinta. Ó, você viu que o laranja ficou bem escurecido. E aqui eu vou passar o sépia porque o meu risco do grafite ficou forte aparecendo. Já vou aproveitar e vou preencher esse cantinho aqui, ó, de sépia puro, que esse cantinho aqui é da cesta, para poder passar a linha de laranja, deixando a laranja redondinha. Isso. Agora a próxima é esta aqui, que eu vou colocar o amarelo ouro nessa parte aqui mais de fora. Tô esfumando aqui pro cantinho. Eu vou colocar um pouquinho do laranja aqui. E eu vou trabalhar com um pouquinho do verde grama. Eu nem lavei o meu pincel. Só uma sujeirinha de verde grama. De leve, pra gente deixar uma cor meio esverdeadinha. Um pouquinho mais do laranja, do amarelo ouro aqui, que eu quero só fechar ali. Tá, agora eu vou pegar o pincel assim, ó. Peguei tinta, tirei o excesso e vou fazer uma pequena textura. Eu não vou deixar lisinho. Em cima do verde, posso até subir aqui, ó, um pouquinho bem clarinho, em cima daquele laranja. Aí, aqui ficou uma área de luz, que não tem textura. Então, eu vou colocar ali um pouquinho do marfim. Também, batendo o pincel. E eu vou girando o pincel para não ficar batendo só com a mesma... para formar o mesmo desenho. Quando você bate assim, vai cruzando. E não fica assim, quer ver? Ó, vou pegar o sépia. Se você bate assim o mesmo movimento, olha como é que ele fica, igual. Agora, se você vai cruzando, você vai desmanchando as linhas. Próxima laranja, esta aqui, que ficou por trás. Eu vou pôr um pouco do amarelo ouro aqui. E vou terminar aqui com o laranja também. Vou deixar ela aqui mais escurinha. Nessa daqui, eu vou usar um pouquinho do caramelo. O caramelo faz uma sombra em cima do laranja, ó. Já termino aqui com textura também. Pronto, ali. A próxima é esta aqui. Amarelo ouro. O pincel tá meio sujinho, ficou meio laranja aqui, mas não tem problema. O marfim aqui em cima, um pouquinho para deixar mais clarinho. Lavo o pincel. Um pouquinho do laranja aqui nesse canto. Porque eu tenho aqui as folhas verdes, eu preciso um contraste um pouquinho maior. E um pouquinho aqui. Não precisa fazer isso, só nos cantinhos, ó. Acertando a linha do amarelo. Se você não consegue por aqui, você pode fazer o seguinte: às vezes é preciso voltar na de trás, fazendo aquela linha, ó. Olha como a gente consegue acertar bem bonitinho.
trabalhando por trás. Aqui também, ó, peguei um pouquinho do verde e vou deixar aqui bem certinho. Só não pode pôr aquele verde e deixar mancha, tá? Tem que fazer sumir. Essa aqui de baixo, eu vou deixar um pouquinho verde também, mas eu vou pôr o amarelo ouro nela inteira. E agora, só uma sombrazinha de verde. Um pouquinho mais de profundidade aqui. Eu vou até trabalhar com uma pontinha de sépia. Só no cantinho, tá? Só pra separar bem uma da outra. Agora, nós temos que fazer as folhas. E aqui temos um cantinho. Aqui, ó. Que eu vou fazer como se fosse continuação dessa laranja. Eu vou preencher essa folha, eu tô usando aquele pincel número 2, com verde abacate. Você pode fazer com um verde que você tenha aí, um verde mais claro. Essa dali eu vou deixar por trás, então eu vou preencher também, que eu vou fazer ela primeiro do que essa. Ó, essa que tá por trás ali, eu vou trabalhar com a sombra do verde pântano. Então, aqui, ó, escuro, porque tá por trás daquela. Desse lado aqui, ela tá escura, porque tá por trás dessa. Já vou colocar a sombra nessa daqui também, e eu vou colocar no centro. E vou esfumar pra cima. Lava o pincel daquele pântano. Vou colocar aqui, ó, no centro dessa daqui, uma linha. Mas é só mesmo assim, ó, um risquinho. Agora, eu vou usar o marfim. O marfim vai me iluminar aqui um pouquinho. Esta aqui, ela tá por cima daquela. Então, eu vou dar uma esfumadinha com o marfim para clarear um pouquinho aqui, ó, esse ladinho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Aqui eu passei uma linha de pântano e puxei para lá. E agora, eu vou subir aqui com um pouquinho do marfim. Quero deixar essa parte de baixo aqui mais clara. E agora aqui, ó, desse ladinho, eu vou pôr um pouquinho de luz também. Eu vou preencher as outras 3. Tá, agora aqui, essa daqui, eu vou pôr o verde pântano aqui, ó, desse ladinho. Vou pôr o verde pântano no meio. Esfumando pra cima. Essa daqui tá por trás, então o verde pântano vem aqui. E eu vou pôr ele aqui no centro, esfumando um pouquinho pra cima. Essa daqui, ela tá por cima dos dois lados. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui. E vou esfumar pra direita. Agora o marfim. Primeiro nessa daqui. Vou deixar essa ponta aqui, ó, bem mais claro. Essa daqui, eu vou deixar esse lado aqui, ó, mais claro, mas eu não vou chegar até em cima. Só pra não ficar uma coisa muito listrada. Ó, vou deixar a luz aqui. Posso até fazer um pouquinho aqui desse lado, mas um pouquinho menos. Aqui já tá secando, vou pôr mais.
E essa daqui eu vou deixar a luz aqui. E aqui. Não vou trazer até aqui embaixo, não. Vou deixar só aqui mais pra ponta mesmo. E agora é com pincel zero que eu vou fazer o acabamento. E eu vou usar o verde pântano. E vai ser assim, ó. Aqui a gente tem um cabinho. Aqui a gente tem um contorno que não é aquele contorno muito paradinho, certinho. Eu tenho aqui as ranhuras. Aqui a mesma coisa, aquele contorninho. Eu tenho as ranhuras. Aqui a mesma coisa. Ranhuras, que são bem paralelas. Aqui também. E aqui também. A ranhura sempre do pé pra ponta, dos dois lados, tá? Agora eu vou pegar o marfim. E vou fazer aqui, ó, aquele contorninho. Desse lado tem um contorninho. Aqui no centro eu posso fazer assim uma linha que não é uma linha, não precisa ser uma linha contínua. Esse daqui não leva o marfim. Esse daqui pode levar aqui nessa área mais clara. E esse marfim, quando chega aqui, ele vai sumir, tá? Ele não vai parar. Aqui a gente pode até pôr um pouquinho também, ó, bem na beiradinha, porque ele tá por cima. E esse daqui, nessa área aqui, pode ter um pouco do marfim. E vai sumindo. Nesse daqui, a gente até pode pôr, eu pus um pântano ali, mas a gente pode pôr um pouco do marfim aqui também, ó, nesse pedacinho, que tá bem mais claro. Aquela sujeirinha de marfim no centro. Essa daqui também pode ter. Ó. São elementos que ajudam, que fazem realçar mais a pintura. Aí, aquela dali não precisa. Esse cabinho aqui, eu vou passar também um pouquinho do marfim em cima. Ele tá saindo dali. Agora a última laranja. Essa daqui eu vou fazer amarelo ouro, o laranja em volta. Aí, agora eu vou pôr nessa daqui um pouquinho de textura com o sépia. Aqui, esse cantinho. Vou crescendo com essas batidinhas bem de leve pra cima do laranja. Aqui eu tinha feito uma ranhura ali, mas não vou fazer detalhe, então eu vou deixar uma manchinha com o sépia mesmo. E um pouquinho do marfim bem no meio aqui dessa área amarelo ouro. Também com textura, com batidinho. E não leve esse marfim pra cima do laranja, tá? Pronto. As laranjas prontas, agora nós vamos pro milho fechado, verde. Eu já vou começar fazendo aqui, ó, esse cabelinho. E eu vou trabalhar assim, tô com o pincel número 6, um pouquinho do sépia, eu vou colocar aqui dentro. Eu vou dar uma esfumada, tá vendo? Eu não tô preenchendo. Eu comecei aqui, ó, bem preenchido.
Aí aqui pra fora eu venho esfumando, só limpando o meu pincel. Eu fiz uma base. Agora eu peguei uma pincelada de água. É colocar dentro da caneca de água e tirar. Vou colocar uma pinceladinha do sépia, só para deixar essa tinta um pouquinho mais leve, mais fácil de trabalhar. E vou colocar uma pinceladinha de caramelo também. A gente vai ficar com uma cor aqui, às vezes mais forte, às vezes mais clara, mas é uma misturinha. E com o pincel zero, pegando essa misturinha, eu vou fazer os risquinhos. Ó, são vários risquinhos. E nem precisa ficar só em cima daquela mancha. Pode sair para fora com alguns. Aqui vem para cá. Agora vamos fazer aqui ao contrário, terminando. Que é esse movimento, aqui esse movimento. Eles não são organizados, então não se preocupe de ficar tudo certinho. Pronto, aqui vamos fazer a casca. Eu tô com aquele pincel número 10 que ele tá gordinho, assim, tá cheio de cerdas. E eu vou começar aqui por este espaço. Um pouquinho do amarelo canário, completo a volta com o verde abacate. Vou deixar aqui no centro mais clarinho. Agora eu vou trocar de pincel. Pincel número 6, que tá bem gastinho, bem aparadinho, e o verde pântano. E eu vou deixar aqui, ó, mais escuro. Eu vou colocar um pouquinho mais do abacate junto com o pântano. É só para escurecer mesmo o abacate. Aí, ficou parecido com o verde pinheiro. Vou até subir um pouquinho. Um pouquinho do abacate. Fazendo a pontinha. Esse amarelo aqui, ó, pode também crescer um pouquinho. Você pode fazer com outras cores. Você pode fazer com abacate, você pode fazer com verde pistache. Você pode fazer com o verde grama, verde pinheiro. Pode fazer com verde folha. Aqui eu vou colocar um pouquinho do marfim e nem vou misturar muito, porque eu não quero que ele suma. Então eu vou deixar mais assim na superfície. Agora, essa folha aqui, ela tá virada. Ali tá dentro, mas nós vamos fazer essa daqui primeiro, agora. Essa parte aqui é a parte mais gorda, que tá mais alta, então ela tá mais clara. Já vou colocar um pouquinho do marfim em cima. Agora, já venho com o verde abacate, finalizando toda a volta. Aqui também. E bem de leve, eu vou levando o pincel para cima desse tom mais claro, tá vendo? De leve. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar aquele que tá mais aparadinho. Primeiro, eu quero deixar essa pontinha aqui, ó, mais clara. E agora, segundo, eu vou fazer uma sombra com o verde pântano. Aqui bem escuro, que é uma entranha. Aqui um pouquinho também, porque tá dentro da cesta, embaixo da beiradinha da cesta.
Eu posso deixar esse daqui um pouco arranhado. Eu tenho o pincel sujo de verde pântano. Eu vou pegar um pouquinho do verde abacate e vou fazer uns riscos em cima dessa área clara. Porque a folha, a casca do milho, ela tem assim uma porção de nervurinhas. Não sei se você já reparou. Então, eu vou dar esse efeito dessa forma. Agora, esta aqui. Amarelo. Também já venho com o marfim. E aqui o marfim eu vou colocar aqui, ó, daqui, fazendo já essa linha aqui em cima, que esse daqui eu quero que fique por cima daquele, neste espaço aqui. E já venho com o verde abacate, fazendo o restante. Aqui eu vou subindo de leve com o verde abacate em cima do amarelinho ali, do marfim. A pontinha eu já vou deixar mais claro também. Essa tá por cima daquela. Tô pegando aqui o marfim e o amarelo canário juntos no pincel. Eu vou acentuar um pouquinho mais esse verde pântano aqui, ó. Nesta aqui, que ficou por trás. Agora, eu vou pôr um pouquinho do verde pântano aqui, nesta que tá por trás dessa outra que a gente ainda não pintou. Só esse pedaço aqui que tá por cima. Já vou aproveitar o pincel que tá limpo e vou fazer aqui, ó, aquelas ranhuras. Limpo de novo. E agora eu vou colocar esta por cima daquela. Descendo com essa linha que vem lá de cima, deixando ela mais clara. Vou deixar até aqui, ó. Só que aqui eu não coloco tanta tinta, eu deixo assim, só no verdinho. Por aqui já começou a aparecer o amarelo. Aqui, ó. Amarelo. E aqui eu já tô colocando o marfim junto com o amarelo. Do lado de cima também eu quero deixar esse tom bem mais claro. Então, eu vou colocar o marfim junto com o amarelo. E agora, esta última aqui, um pouco de amarelo aqui no comprimento. Já vou colocar aqui, ó, o amarelo, que essa parte tá por cima. Ela vai cruzar aqui e vai terminar ali. Agora, o verdinho abacate, finalizando aqui o lado superior, finalizando aqui embaixo, de leve em cima do amarelo, trocando de pincel para pegar aquele que tá mais durinho, mais com menos cerdas, que ele facilita a colocação da ranhura aqui. E aqui eu tenho que passar essa linha aqui, ó, ela vai terminar aqui. E esse cantinho aqui eu vou finalizar com amarelo canário e marfim no pincel, que é a mesma mistura que eu tenho aqui. E eu vou fazer com pincel zero aqui, ó, essa passagem de cor. Inclusive, agora eu vou continuar. Aqui eu tenho o verde pântano. Eu vou continuar aqui uma beiradinha
com o verde abacate. Amarelo canário e marfim. Vou levar até o final. Isso. Agora a gente tá vendo aqui na feira pinhão, pitaia, laranja, mimosa. Logo começa o milho, porque logo já vem a safra do milho, né? Milho verde para todo lado. E eu gosto muito de pintar o milho, eu acho muito bonito e eu acho muito fácil, porque você dá umas batidinhas lá e aquilo vira uma espiga de milho. É fantástico. Desse lado aqui, bem certinho, o verde abacate. E aqui embaixo, só no cantinho, um pouquinho do verde pântano, que você pode até subir assim, ó, pelo meio. Aí, uma espiga de milho verde. Pronto. Eu vou fazer a trama dessa cesta usando essas cores aqui, ó. O amarelo pele, que vai ser a nossa base. Eu vou fazer pedacinho por pedacinho. Geralmente, eu preencho inteira a cesta e depois eu vou colocando luzes e sombras. Essa daqui eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer esses espaços assim, na horizontal. Então, eu vou colocar o amarelo pele aqui, ó, quase inteiro. Agora, eu já vou pegar o marrom café, um pouquinho só, tá? Essa taquara aqui, ó, tá passando por baixo desta, que tá de pé, tá saindo aqui, tá passando por cima desta. Então, aqui eu vou ter um pouquinho mais escuro. Eu vou pôr um pouquinho escuro aqui embaixo também. E aqui desse lado que tá atrás da laranja. Essa é a primeira sombra. Ó, aqui. Vou pôr um pouquinho aqui. Aqui, só limpar o pincel. Agora, eu tenho esse espaço, você viu que tem um espaço ali pequenininho que eu não preenchi? Então, isso daqui é o fundo. Não é taquara, é o fundo da cesta que a gente tá enxergando. E esse fundinho aqui, ó, eu tenho aqui e tenho aqui, mas você viu que esse tá pra cima, esse tá pra baixo. Isso significa que esse fundo aqui foi essa taquara que deixou, e esse fundo aqui foi essa de cá. A gente faz em momentos diferentes. Aí, agora eu já vou colocar um pouquinho do branco aqui bem no meio para fazer uma luz. E vou colocar aqui também. Na verdade, esse branco aqui, depois a gente vai arrematar, porque ele tá por cima. Aqui, ó, tá vendo? Eu venho limpando o pincel, só no meio. É só para já deixar a coisa encaminhada. Agora, nós vamos fazer esse daqui. Esse daqui, ele tá de pé. Também coloco, sem chegar até o final. Aí, onde que vai a sombra? Vai aqui, porque ele tá debaixo daquele dali de cima. E eu vou colocar um pouquinho aqui também, ó, entre os dois amendoins. E a luz, onde que vai? Que é o branco. Vai aqui, assim, deixando a linha para mostrar que tá por cima. E do lado de cá, vira o pincel, a mesma coisa. Limpo meu pincel aqui no meio, neste sentido. Aqui eu limpo o pincel assim. Aqui eu limpo o pincel assim. Bom, fizemos a primeira, agora vamos à segunda. Eu vou colocar o amarelo pele também
nesta e nesta. Aí, terminei, eu vou limpar o meu pincel aqui. Agora, eu venho com o marrom café. Primeiro, essa tá por trás aqui, ó, desse lado. Então, aqui vai um pouquinho de sombra. Tá por trás desse lado também. Aqui vai um pouquinho de sombra. Tá por cima ali e tá por cima aqui. Então, aqui vai a luz. Aqui desse outro lado também, ó, passou por baixo e saiu ali. Então, aqui vai um pouquinho de sombra. Agora, eu já vou colocar os cantinhos aqui, ó, sépia. É um triângulo bem compridinho. Encontrou? Nem precisava. Aqui também tem um cantinho. Agora, eu já posso colocar a luz aqui, bem no meio, bastante, porque aqui tá por cima, ó. Ela fez isso daqui. Essa área aqui, ela veio, ó, fez assim. Aqui também. Aqui depois a gente faz mais luz. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho de luz ali e vou puxar. Essa trama é igualzinho todas as outras cestas. Eu só fiz um pouco mais larga essa taquara. Aqui essa parte, ó, eu vou ajeitar aqui. Quero esse espaço ali um pouquinho menor. Ó. E aqui também. Aqui, depois que fizer isso, a gente passa a luz. E vamos fazê-lo. Preencho. Esse daqui, ele tá por baixo deste, por baixo deste. Por cima desse, por cima desse. Então, onde tá por baixo, fica escurinho. Por baixo, por baixo. E onde tá por cima, fica clarinho. Por cima. E por cima. Agora, eu já posso, com um pouquinho do branco, fazer a luz dessa daqui, ó, que ficou por cima daquela. Viu a trama acontecendo? Tá, agora eu vou fazer essa última aqui. E já mostro pra você. Olha só como ficou a luz aqui. Aqui, aqui e aqui. Agora, eu peguei o pincel número 2 e eu vou colocar sépia aqui, ó, nesses cantinhos, nessas viradinhas. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Essa daqui, ela tá maiorzinha. Então, acho que eu vou pôr um pouquinho do marrom café aqui, ó, nesse pedacinho. Aqui era de sombra, aqui era de luz. E eu vou colocar um pouquinho do pele. Ó. Esfumadinha. E agora eu vou fazer também aqui, essa parte de dentro aqui, ó. E vou colocar aqui dentro uma pinceladinha de marrom café. Aí. Agora eu vou fazer essa parte aqui, eu vou fazer assim, ela inteira, tá? Todos os pedaços, menos essas partes que estão por cima. Eu vou colocar, peguei o pincel número 6 de novo. Eu vou colocar aqui, ó, o amarelo pele. Assim serão todos esses espaços, tá? Um pouquinho do marrom café, vou colocar aqui.
e vou colocar aqui. Todas as sombras eu vou puxar para esse lado. Aqui, ó. E um pouquinho aqui. Agora, eu vou lavar o pincel e vou colocar um pouquinho do branco, da luz. Primeiro, para fazer essa esquina aqui. Tá vendo como é que vai ficar? Aí, aqui embaixo, eu só vou limpar o pincel. Eu não vou colocar muito branco. É um pouquinho menos. Isso já faz diferença. Com essa parte aqui de baixo que eu fiz inteirinha com jatobá, com sombra. Então, eu vou terminar essas partes, daí já mostro pra você. Pronto, já fiz essa parte aqui. Agora, com o pincel 2, eu vou pegar um pouquinho do sépia e eu vou acentuar essa área de sombra aqui, ó. Já tá um pouquinho mais seco. Então, eu já consigo deixar esse sépia ali. Você viu que eu tô pegando pouquíssima tinta. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Em cada uma dessas partes que tá assim, por baixo. E não vou chegar até o final, eu coloco no meio só e dou uma puxadinha. Agora, um pouquinho aqui por trás de todas essas hastezinhas que estão segurando aqui a beirada da cesta. Eu vou fazer essa daqui. Vou pegar o pincel 6 de novo, porque eu vou preencher com o pele. Eu vou preencher todas elas de pele. Olha, eu já preenchi aqui também. E esse espaço aqui, esse pedacinho, eu vou colocar aqui, ó, do lado de dentro, um pouquinho do marrom café. Do lado de fora, um pouquinho do branco. Essa parte aqui tá por cima daquela lá. Aqui, que eu ainda não fiz também, eu vou fazer assim, ó. Por baixo, marrom café, no meio, marrom café, e aqui, marrom café. Essa alça, ela tem uma dobrinha aqui, né? Essa dobrinha aqui, ó, eu vou deixar bem clarinha. E eu vou deixar o marrom café aqui, ó. Veja, eu vou passar o branco aqui. Eu vou passar, assim, o pincel, meu pincel número 2 na largura dele. Vou aproveitar e vou fazer essa beiradinha. Só que eu tô passando o branco em cima do pele. Só limpando o pincel. Aqui, eu vou trabalhar com o pincel carregado de branco. E só vou atravessar. Aqui também, ó. Essa borda, essa beiradinha aqui, vai no branco. Vai a luz. Aí, vou dar uma limpadinha de pincel aqui. E desse lado de cá, eu vou pôr um pouquinho de sombra de jatobá. Não é jatobá, gente. Aqui, ó, tô colocando um pouquinho de sombra na borda com o marrom café. Assim, eu vou fazer esses aqui também. Você tá vendo aqui esse risco? Então, eu vou colocar um pouquinho do marrom café em cima do risco. Nesse daqui e nesse daqui, a gente tem essa linha, ó. E essa linha eu já vou colocar com um pouquinho do marrom café.
Aqui vai ficar, ela fica quadradinha, acompanhando a forma aqui da beirada da cesta. Vou colocar um pouquinho do marrom café aqui, fazendo esse triângulo, ó. Um pouquinho de sombra, né? Um pouquinho de sombra aqui. Aqui são dois, então no meio eu vou pôr um pouquinho do marrom café também. Aqui, o marrom café vai aqui, ó. Pertinho do sépia ali, pertinho da sombra. Aqui também vou passar um pouquinho aqui entre o sépia e o pele. E agora eu finalizo com uma pinceladinha de branco. Aqui. Você viu que eu tô colocando branco e tô deixando um pouquinho de tinta. Aqui são dois, né? Então, são duas pinceladas, olha. Depois aqui, é aqui na beiradinha. Puxa um pouquinho aqui. Depois aqui até embaixo. Não gostei disso aqui não, vou tirar. Vou deixar liso. Porque ele fez a curva redondinha ali, então aqui também tem que estar redondinho. Tá, aqui, pinceladinha. Mais uma pinceladinha. E aqui sim tá quadradinho. Branco ali e branco aqui. Agora eu vou preencher o restante da alça com amarelo pele. Aqui, ó, eu já comecei com a luz, mas eu vou colocar aqui a sombra primeiro, aqui, ó. Desse lado de cá, um pouquinho do jatobá. Eu venho trazendo esse jatobá aqui, ó, acompanhando a linha até o final do risco aqui, ó. Desse lado de cá, aqui dentro vai ficar bem escuro. Ó, desse lado de cá, eu vou começar aqui, ó, preenchendo essa parte aqui. Preenchendo não, passando o jatobá em cima do pele. Você viu que quando chega aqui, ó, isso vai se cruzar. Eu vou passar uma pincelada de branco, vou pegar aquele pincel número 2, que eu posso colocar o pincel bem de pezinho. Toda essa área aqui, ó, continuando com esse branco. Eu posso fazer a volta. Aqui ele cruza. E ali vai passar pro lado de fora. Agora eu vou pegar o sépia e vou fazer uma sombra aqui, fazendo aquele contraste ali, ó, entre branco e jatobá. Não precisa preencher inteiro, tá? Você vai colocando bem na beiradinha do branco. E pode dar uma esfumadinha pra cá, pra direita. Quando chegar aqui, vai terminar o sépia. Aí, a gente vai começar outra vez com o sépia aqui. Aqui, até o final. Não precisa preencher o marrom café. O sépia vai bem ali no contraste com o branco, sem esfumar. Esfuma pra cima do jatobá. Ó, aqui sumiu. Ui, cresci. Agora eu vou ter que engordar tudo. Aqui eu vou terminar com pincel zero, para não acontecer o que aconteceu lá do outro lado. Aqui, ó. Pronto, acabou. Então, assim vai ficar a alça. E agora, aqui embaixo,
Depois que secar um pouco e o meu tá bem molhado ainda, você pode pegar o zero e fazer isso aqui, ó. Só com um pouquinho de tinta no pincel, não precisa fazer inteiro, mas você pode colocar aqui, ó, só na área de mais intensidade de luz, tá vendo? Como vai realçar? Ó, eu faço pra lá e pra cá, eu não levo até o final. Com o pincel zero, tá? Eu vou fazer isso depois. Agora, eu vou fazer essa laranja e essa folha, que ainda resta aqui embaixo, e já mostro pra você. Olha só como está o trabalho, caminhando. Acabei aqui a laranja, amarelo ouro, laranja e sépia a texturinha. E a folha eu fiz da mesma forma que o outro. Aqui é o sépia. Eu coloquei uma linha de branco em cima do cabinho para dar uma iluminada. Agora vamos ao amendoim. Agora, estes amendoins eu vou fazer assim. Eu vou preencher de amarelo ocre esses três aqui de trás. Porque, enfim, eles se repetem em cor, em luz e sombra e nos movimentos de pincel, de ranhura. Não deixe redondinho, tá? Eles são assim, ó. Eu vou preencher esses três aqui. Eles são todos tortinhos. Tô usando um pincel número 10. Assim. Eu já vou pegar o sépia. O pincel tá sujinho mesmo. E já vou colocar aqui, ó, atrás destes amendoins ali, um pouquinho do sépia. E vou dar uma esfumada. Isso daqui já é a sombra, tá? Eu já vou deixar ali naquele cantinho. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o número 2. Agora com o jacarandá. Todo amendoim que tiver por trás, você vai deixar mais escurinho no lugar que tiver por trás. Então, você pode até encher todos eles. E daí, você vem fazendo nessa sequência. Por trás, eu já vou fazer aqui, ó, o contorno dele também. Tô passando o pincel com pouquíssima tinta. Aqui. Tô passando o pincel assim, ó, bem em cima do risco, tá? Já aproveitando para cobrir o risco, para ele não ficar aparente. Mas é uma sombra toda voltinha. Aí, agora eu dou uma esfumadinha. Você viu que aqui, quando chega aqui, ó, termino com a sombra, porque ele ficou por cima daquele, ele tem que ficar mais clarinho aqui. Aqui, ó, foi a mesma coisa, a sombra ficou no de trás, o da frente ficou clarinho. Agora, o amendoim, ele tem assim, às vezes tem uma bolinha ali, e daí ele é todo cheio de risquinhos. E esses risquinhos, eu vou fazer com esse pincel, eu vou pôr o ponto, e agora eu vou puxar, ó, só tô colocando tinta. E a gente pode acompanhar a forma do desenho. Aqui vem pra cá, pra cá, pra cá. Aqui eu posso pôr mais um risquinho. Ó. Nesse daqui eu posso fazer, vou fazer direto. Aqui um risquinho. Agora, esse aqui eu vou acompanhar, ó, vai ficar tortinho. Mais um pouquinho de tinta. Esse eu vou fazer aquela cabecinha ali também. Pra fora, pra fora, pra fora. Agora, aqui, eu vou fazer mais um aqui pra fora. E depois é que eu vou fazer um acompanhando aqui essa forma dele. Tortinha. Se der uma falhada assim, não se preocupe, deixa,
não precisa arrumar. Lavei meu pincel, agora com ele seco, eu venho passando bem de leve em cima dessas linhas, só para desmanchar possíveis grumos de tinta, para ficar mais assentado, para não ficar parecendo contorninho muito desenhado. Agora eu vou trabalhar com o marfim e o mesmo pincel. E o marfim, ele vai fazer linhas também, mas aqui, ó, no meio. Essas linhas do marfim, elas vêm entre as linhas de jacarandá. Aqui só um pouquinho. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais, porque tá por cima, eu quero que fique mais clarinho. Você viu que eu só tô encostando o pincel de leve. Onde tá mais escuro, não força muito, deixa a área de sombra. Depois já volta com o pincel fazendo aquele assentamento da tinta. Aqui também. Isso não é difícil, tá? E se você for olhar o amendoim de verdade lá na casca, você vai ver que ele fica muito parecido. Ó, fiz aqui aquela cabecinha. Vou deixar mais clarinho aqui. Você viu que ele fica assim todo meio que retorcido. Pouquíssima tinta no pincel. Agora eu vou usar o pincel zero. O amendoim, ele tem assim uma porção de recortes. Pincel zero e o marfim. Eu vou fazer umas linhazinhas assim, ó, para um lado, depois para o outro. E essas linhas, elas passam em cima do escurinho. E vai para todo lado. Vem para cá. Depois vem pra cá. Você viu que eu tô desenhando em cima do amendoim? Reforçando a linha do meio. No final, isso daqui vai ficar... Ó, vou fazer assim. Parecendo uma porção de manchinhas. Aqui é o ponto, daqui vai sair uma porção de linhas clarinhas. Essas linhas, elas só não se cruzam. Aí, aqui eu acho que já chega de fazer. Agora eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou dar uma reforçadinha aqui, ó, na linha de marfim. Aqui apareceu um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Agora, em cima da linha escura, eu vou colocar essas linhazinhas menores. Aqui eu vou subir. Ó, atravessei aqui de uma ponta na outra. E agora aqui eu vou fazer assim também, pro lado de cá. Aqui é uma área escura, então eu não vou fazer muita claridade. Vou deixar mais aqui. Chegar até aqui em cima. Então, é assim que vai ficar o amendoim. O último aqui que eu vou fazer. Aqui é a cabecinha dele. E agora fazendo as linhas pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, até o final. Depois vou fazer assim, ó. Aqui também. Vou realçar essa linha de cima. E aqui eu vou fazer redondo, ó. Vai ficar assim. Aquela cabecinha. Aí, todo manchadinho. Esse aqui acho que tá sumindo um pouco, então eu vou colocar um pouquinho mais.
Você viu que eu coloco para todo lado? O importante é que você saia da linha clara e cruze a área escura. Eu reparei que eu não coloquei nenhum amendoim aqui aberto. Então, eu vou colocar aqui, ó, assim, um caroço, 2 caroços. E se você quiser, você pode fazer mais caroço aqui, pelo lado. Aqui, o caroço eu vou fazer assim. Com o pincel 2, aqui em volta do caroço, ó. Ficou só uma beiradinha ali pra fora. Aí, agora eu vou pintar o caroço. Rosa antigo. Eu tô preenchendo. Agora, amarelo ocre. Eu vou fazer uma luz em cima desse rosa antigo. Tô fazendo a luz aqui, ó, mais pra esquerda. Aí, venho limpando o pincel. Umas manchinhas de sépia. Muito pouquinhos. Ó, aqui mais pra cima do rosa. E depois vou iluminar com um pouquinho do marfim. E esse iluminar é um pouquinho de tinta. Não coloque nele inteiro, coloque assim, ó, num ponto. Aí vai batendo o pincel em volta, só para criar uma área mais alta. Olha só, aqui eu já vou colocar mais, porque quando secar, percebo que vai sumir. Então, eu já vou deixar mais iluminadinho. Mas aqui no meu amendoim, eu ainda vejo onde tem o ocre, eu vejo onde tem o rosa e vejo onde tem o sépia. Então, não é para misturar tudo, tá? Vai colocando essa cor. Vou deixar aqui mais retinho. Agora, em volta, eu vou fazer a casquinha, que vai ser o ocre. Vou passar o ocre aqui, ó, em volta dos outros, só porque eu tenho que fazer aqui a sombra. Sombra com desse de trás, tá? Porque eu quero finalizar esse, então vou fazer a sombra aqui. Sombra com o jacarandá nos que estão por trás. Para liberar o espaço para eu fazer essa casquinha aqui. Que vai ser, vou usar o pincel 0, vou colocar o ocre. E assim, não é uma coisa certinha, tá? Não é uma linha certinha. É uma linha meio irregular. Coloque o ocre em volta do sépia. Deixa o sépia aparecendo. Vai preenchendo. Não precisa ficar por igual. Depois que eu fiz essa casquinha, eu vou arrumar. Eu vou arrumar o meu sépia aqui, que ficou, parece que furadinho. Eu não coloquei tinta direito. Você viu que eu não alisei nada. E agora vai um pouquinho do marfim na beiradinha. Não precisa cobrir esse ocre, mas esse marfim vai ficar assim, ó, bem na borda. E em cima do ocre, tá vendo? Aí. Agora, eu vou terminar esses amendoins aqui. E já mostro pra você. Eu vou fazer dessa mesma forma. Pronto, ó, já fiz, já risquei todos. Agora, eu vou fazer com o pincel 0, assim, um pouquinho de sombra de sépia nos que estão por trás, só mesmo para realçar e para separar melhor um do outro. Olha aqui, ó,
Você viu que ele já tá com todas as ranhuras. E eu tô colocando mesmo assim. Olha só como separa melhor. Dá mais profundidade. Pouquinho de tinta no pincel zero. E você vai colocando só onde tá por trás. Não precisa contornar ele inteiro. Esse tá por trás. Aqui, ó, pronto. Agora esse aqui em volta da casquinha. E eu vou pegar o pincel 2 mesmo. Eu vou pegar um pouquinho do sépia, vou pôr aqui no pratinho. E agora eu vou partir, ó, de cima do amendoim. E eu vou fazendo essa sujeirinha pra fora. De mais ou menos, o que? Meio centímetro. Aqui uma área de sombra, já vou colocar também. Tiro o excesso de tinta, coloco bem grudadinho ali, ó, no elemento e puxo um pouquinho pra fora. Isso já vai caracterizar aqui a sombra dele. Cantinhos bem escurinhos e esfumando. Esse daqui também vou colocar aqui, ó, mais acentuado, redondinho, e aqui vai sumindo. Já vou colocar aqui na laranja também. Eu vou colocar bem grudado na laranja, um pouquinho do sépia, e vou esfumar pra fora. Ó, limpei o pincel. Agora eu vou esperar secar pra fazer aquele pouquinho de azul e pra marcar a mesa. Eu marquei aqui, ó, o lugar da mesa. Eu vou fazer uma linha. O seu risco já vai isso, tá? Porque aqui eu não tinha marcado. Agora eu acabei medindo ali. E eu vou esfumar um pouquinho do sépia aqui pra cima. E eu vou colocar, ó, uma pincelada de tinta, uma pincelada de água. Agora com esse pincel bem sem tinta, eu vou colocar aqui. Ele vai sumir pra cima. Eu tô trabalhando com o pincel número 10. É um pincel pequeno para fazer fundo, mas é porque eu quero trabalhar esses cantinhos primeiro. Ó, vai sumindo pra cima. Do lado de cá, a mesma coisa. Venho limpando meu pincel até ele ficar totalmente limpo, ó, tá vendo? Como é que vai sumindo. Essa é a hora que, se você quiser, você pode trabalhar com molde vazado, você pode trabalhar fazendo fundo molhado, você pode enfeitar do jeito que você gosta. E o que não pode faltar nesse trabalho é um fundo com um pouquinho do azul hortênsia. Uma pinceladinha de tinta. Aqui tô usando agora o Pitot número 6. E eu vou colocar em alguns lugares, assim, ó, cantinho. Eu tô enchendo aqui? Não. Tô colocando no cantinho. E vou deixar até assim meio que manchadinho. Se você preencher aqui, você tem que passar pro lado de cá, por favor. Não deixe só aqui dentro da alça cheio. Ó, cantinho aqui, deixar manchadinho. E do lado de cá também. Cantinho, deixo manchadinho. Eu gosto muito de fazer fundo manchadinho. Tem gente que deixa bem lisinho. Admiro também, mas eu gosto assim, quando aparece a pincelada.
Tá vendo aqui, ó? Vai sumindo. Aqui pode entrar um pouquinho dentro do sépia. E aqui também. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado. Eu amei! Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, o meu muito obrigado. E agora, vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Itamara, que mora no Rio Grande do Sul. Ela disse que estava há anos sem pintar e quando se viu enfrentando uma depressão, lembrou das tintas e pincéis e foi procurar as aulas no canal Sonalu Pinturas. Olha o resultado. Itamara, eu gostei do que vi. Um grande beijo para você e que Deus abençoe sua vida.